Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Esse é um texto que nós lemos no capítulo 17 do livro escrito por Jeremias. E a grande realidade no livro de Jeremias, a grande realidade é que nunca uma palavra tão pequena, apenas 2 versículos, versículo 9 e versículo 10, tem uma relevância tão grande, tem uma importância tão grande. Evidentemente que esse texto do capítulo 17 começa dizendo, nesse texto, e maldito é o homem que confia no homem, faz da sua força o seu braço e aparta o seu coração de Deus. Fala que ele será como uma árvore plantada no deserto. Ele continua dizendo que bendito é o homem que confia no Senhor, faz do Senhor a sua esperança. Da mesma forma, ele é uma árvore plantada só que junto ao ribeiro, cujas raízes se estendem para as águas. Suas folhas ficam verdes e no tempo certo ele dá o seu fruto. A grande realidade é que quando nós confiamos em na nossa própria força, nós estamos fadados, na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, ao fracasso, à frustração e à decepção. Nós nos tornamos escravos da esperança. Digo isso por experiência própria. Eu diria até mesmo de uma forma um tanto empírica. Quantas vezes eu não tornei-me cativo por causa das tolas ilusões? Deitava com a cabeça no mundo da lua. Às vezes, por exemplo, a se citar na vida sentimental, bastava um sorriso de uma bela mulher, uma palavra mais carinhosa, e aquilo entra como flecha em nosso coração, que corrupto, que quer só ver o que acredita ou quer acreditar apenas naquilo que ele pensa ser a sua realidade. E quantas vezes não me tornei escravo de sentimentos que não eram correspondidos? O tão famigerado amor platônico. E vale a pena dizer sobre outras questões também. Quantas vezes a gente não cria planos, projetos e não procuramos saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quantas vezes eu fiz planos através do meu sonho, dos meus sonhos, e no entanto eu sonhava sozinho. E a pior coisa que tem é ser escravo de uma esperança. A esperança de que as coisas haverão de dar certo, que haveremos de alcançar. Não estou dizendo com isso que nós não devamos sonhar, que nós não devamos acreditar que as coisas darão certo, mas estou afirmando que quando nós colocamos os nossos corações literalmente nas mãos de Deus, tem um provérbio que diz que do coração do homem, parece que é o provérbio no capítulo 16, se não salvo engano, que o coração do homem faz os seus planos, mas a resposta vem da boca de Deus, logo no início do capítulo 16. Que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas obras, ou seja, nós devemos apresentar ao Senhor os nossos planos, os nossos projetos, para que Ele possa estabelecer. Então nós não nos tornarmos escravos de uma esperança vazia, para que esta esperança não se converta em frustração, em desilusão. A partir do momento em que, tal como disse o próprio mestre,
nós passemos a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas com certeza serão acrescentadas. Com o tempo, as decepções, as frustrações, elas me trouxeram um amadurecimento. Isso não quer dizer que eu estou isento de ter novas decepções e novas frustrações. E para evitar que isso aconteça, eu sempre procuro a cautela de confiar em Deus através do que aqui está escrito, através das Sagradas Escrituras, suspirando e clamando a Deus que Ele sim, se eu quero ficar cativo, eu quero ficar cativo ao incomensurável amor desse Deus chamado Jesus. Porque com certeza, quando nós dedicamos a confiar no seu infinito amor, as coisas podem fluir. Ainda que sejam aparentem momentos difíceis. Haja vista também quando lembro de um texto tão profundo em Romanos, que fala sobre dores, sofrimentos, quando está escrito: quem nos separará do amor de Deus? Será a fome, a nudez, perigo, a espada? E continua dizendo que estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nada nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só que, se nós avaliarmos no início desse texto, no capítulo 28, alguns versículos antes, testifica-se o seguinte: que visto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Por isso é importante que estarmos firmes, confiados na graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus. Porque ainda que haja momentos de dor, seja qual for o problema, qual for a luta, estando com Deus, quem nos separará do teu amor? Visto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Por isso é importante que venhamos a amar, para não nos tornarmos escravos das aparentes situações que às vezes nos chegam tão cândidas, tão propícias. No início, como diz o próprio provérbio, que há caminho que aos olhos do homem parece perfeito, mas o seu final dão em caminhos de morte. E quantas vezes nós acreditamos em sonhos que não passam de ilusões, que por sua vez se transformam em frustrações, em decepções. Por isso é importante buscar a Deus, para que nós venhamos a não nos tornarmos cativos de esperanças vazias, que se converterão fatalmente em frustração, em desilusão. Bendito seja o nome desse Deus chamado Jesus Cristo.